Olá! Hoje vamos falar sobre as úlceras pépticas. A úlcera péptica era até recentemente considerada uma doença de etiologia desconhecida, de evolução em geral crônica, com surtos de ativação e períodos de acalmia, que eram resultantes da perda localizada de tecido em regiões do trato digestivo, que são capazes de entrar em contato com a secreção cloridropéptica do estômago. É diferenciada das erosões pelo fato destas não atingirem a submucosa e, portanto, não deixarem cicatriz ao se curarem. A identificação e isolamento do Helicobacter pylori, mais conhecido por H. pylori, proporcionou um enorme desenvolvimento em nossos conhecimentos acerca da úlcera péptica. A infecção gástrica pelo H. pylori hoje é responsável por mais de 95% dos casos de úlcera duodenal e 80% dos portadores de úlcera gástrica. O uso de anti-inflamatórios constitui a segunda causa, especialmente na população mais idosa, e mais raramente outras etiologias podem estar associadas, como por exemplo a síndrome de Zollinger-Ellison e forma duodenal de doença de Crohn. Bom, irei falar um pouco sobre o epitélio e a úlcera duodenal. Os mecanismos pelos quais o micro-organismo que sobrevive apenas em contato com o epitélio gástrico lesa com mais frequência o duodeno que o próprio estômago. A infecção antrogástrico pelo H. pylori induz uma hipersecreção ácida através da inibição das células produtoras de somatostina e, consequentemente, o aumento da liberação de gastrina pelas células G do antro gástrico. Como consequência desta maior oferta ácida ao duodeno, haverá o desenvolvimento de áreas de metaplasia gástrica no duodeno, as quais então poderão ser colonizadas pelo HP, levando a duodenite e, eventualmente, úlcera duodenal. Fatores genéticos e ambientais, além de fatores relacionados à virulência do micro-organismo, poderá afetar a fisiologia gástrica e o desfecho da doença. H. pylori e úlcera gástrica. A identificação do H. pylori tem permitido um grande avanço na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Considera-se o H. pylori responsável por 70 a 80% das ulcerações gástricas. Esta menor prevalência da bactéria na úlcera gástrica em relação à duodenal está relacionada à maior frequência de úlceras associadas ao uso de anti-inflamatórios não esteroides. As úlceras gástricas tendem a ocorrer em mucosa não secretora de ácido ou próximas à junção com a mucosa não secretora. Mesmo quando ocorrem na região alta da pequena curvatura, elas incidem em mucosa não secretora. Nesta circunstância, a pangastrite induzida pelo H. pylori é a responsável pelas alterações metaplásicas que transformam a mucosa secretora em não secretora. As evidências do papel do H. pylori na úlcera péptica provêm dos ensaios terapêuticos que demonstram que a erradicação do micro-organismo se acompanha de cura do processo ulceroso gástrico ou duodenal na imensa maioria dos pacientes, e a recidiva da diástase ulcerosa só ocorre na presença de falha na erradicação ou reaparecimento do processo infeccioso. O quadro clínico e diagnóstico se dá em relação aos sintomas. O mais comum é o médico suspeitar da presença da úlcera péptica caso o paciente apresente uma dor epigástrica, que é como se fosse uma queimação, que tem um horário certo para o seu aparecimento, como por exemplo 2 ou 3 horas depois de se alimentar. Uma coisa curiosa a se notar é que em alguns casos a dor some por semanas, meses ou até anos e aparece no futuro com as mesmas características, com os mesmos hábitos periódicos também. Outra curiosidade é que cerca de 30 a 40% dos pacientes que contêm úlcera péptica
têm familiares que apresentam ou apresentaram a doença. Por esse motivo, as chances são maiores caso o paciente saiba de alguma ocorrência na sua família. Mas a confirmação de fato do diagnóstico só é realizada através da endoscopia digestiva alta, que é um procedimento que utiliza um tubo flexível para a visualização e que permite a realização da biópsia, para determinar se o tecido da úlcera é canceroso ou não, além de ajudar também a identificar a presença da bactéria Helicobacter pylori. O tratamento para úlceras pépticas pode ser ministrado por meio de antibióticos, uma vez que a infecção é pela bactéria HP. O paciente recebe um tratamento para infecção com antibióticos e subsalicilato de bismuto. Pode ser também por meio de antiácidos, que neutralizam o ácido gástrico, por meio de medicamentos inibidores da produção de ácido gástrico, que bloqueia a produção do ácido, e em alguns casos específicos ou de complicações pode ser feita uma cirurgia. Atualmente, a cirurgia quase nunca é necessária, tendo em vista o avanço dos medicamentos que os tornaram muito eficientes na cicatrização das úlceras pépticas e a endoscopia, que é eficiente em parar um sangramento ativo. A cirurgia é utilizada principalmente para tratar de complicações como uma perfuração, uma obstrução que não responde à terapia medicamentosa ou que ocorre novamente, 2 ou mais episódios importantes de úlceras hemorrágicas, uma úlcera gástrica com suspeita de ser cancerosa ou em recorrências graves e frequentes de úlceras pépticas. Esta síndrome é caracterizada por úlceras pépticas de evolução tormentosa, hipersecreção acentuada de ácido pelo estômago e tumor pancreático de células não pertencentes à linhagem beta das ilhotas pancreáticas. Divide-se em tumores esporádicos e tumores geneticamente transmitidos, associados com a neoplasia endócrina múltipla de tipo 1. São raros, ocorrendo em caso para cada 1.000 casos de úlceras pépticas associadas ao HP, com leve predomínio no sexo masculino, na faixa etária de 30 a 50 anos. Constitui sinais de alerta para a possibilidade de gastrinoma, a presença de úlcera única ou múltipla distal. A dosagem da graftina sírica é o método mais sensível e específico para a identificação dos pacientes com grafinomas. Os níveis de graftina sírica em jejum variam entre 50 e 60 pg/ml, valores acima de 1.000 pg/ml em pacientes com achados clínicos, sugerindo doenças por excesso de secreção de ácido, são praticamente diagnósticos de síndrome de ZE, sendo que valores acima de 1.500 pg/ml sugerem doenças já com metástase. Estabelecido o diagnóstico, deve-se tentar localizar o tumor. A ressecção cirúrgica é a chance de cura da doença. Os carcinomas duodenais são malignos em mais da metade dos casos. Os bloqueadores de bomba de prótons são os agentes preferidos para cicatrizar as úlceras e controlar os sintomas. O omeprazol ou qualquer inibidor de bomba de prótons é indicado para o tratamento inicial da síndrome de ZE. E quando não é possível a retirada total do tumor, os medicamentos inibidores de bomba de prótons deverão ser administrados continuamente pelo resto da vida. E os pacientes com lesões metásticas devem ser encaminhados a tratamentos quimioterápicos.
descrita em 1955, esta síndrome é caracterizada por úlceras pépticas de evolução tormentosa, hipersecreção acentuada de ácido pelo estômago e tumor pancreático de células não pertencentes à linhagem beta das ilhotas pancreáticas. Divide-se em tumores esporádicos e tumores geneticamente transmitidos, associados com a neoplasia endócrina múltipla de tipo 1. São raros, ocorrendo em caso para cada 1.000 casos de úlceras pépticas associadas ao HP, com leve predomínio no sexo masculino, na faixa etária de 30 a 50 anos. Constitui sinais de alerta para a possibilidade de gastrinoma, a presença de úlcera única ou múltipla distal. A dosagem da graftina sírica é o método mais sensível e específico para a identificação dos pacientes com grafinomas. Os níveis de graftina sírica em jejum variam entre 50 e 60 pg/ml, valores acima de 1.000 pg/ml em pacientes com achados clínicos, sugerindo doenças por excesso de secreção de ácido, são praticamente diagnósticos de síndrome de ZE, sendo que valores acima de 1.500 pg/ml sugerem doenças já com metástase. Estabelecido o diagnóstico, deve-se tentar localizar o tumor. A ressecção cirúrgica é a chance de cura da doença. Os carcinomas duodenais são malignos em mais da metade dos casos. Os bloqueadores de bomba de prótons são os agentes preferidos para cicatrizar as úlceras e controlar os sintomas. O omeprazol ou qualquer inibidor de bomba de prótons é indicado para o tratamento inicial da síndrome de ZE. E quando não é possível a retirada total do tumor, os medicamentos inibidores de bomba de prótons deverão ser administrados continuamente pelo resto da vida. E os pacientes com lesões metásticas devem ser encaminhados a tratamentos quimioterápicos. Vamos falar agora um pouco sobre as úlceras peptídicas idiopáticas. Em uma ínfima parcela de pacientes ulcerosos, não se consegue identificar a presença de HP nem o uso de ácidos acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios. Nessas circunstâncias, torna-se mais prudente ainda uma reinvestigação cuidadosa do emprego de anti-inflamatórios. Por vezes, o próprio paciente desconhece que entre os medicamentos por ele utilizados, inclui-se aqueles de potencial gastrotóxico. É importante também excluir com segurança a presença de HP com agente causal do quadro ulceroso, realizando sempre que possível uma pesquisa através de uma ou de mais métodos sensíveis e específicos do diagnóstico. Entre as causas raras de ulceração gástricas ou duodenal estão algumas síndromes, doenças, diagnósticos como os linfomas, mastocitoses sistêmicas e outras infecções, ou até mesmo uma simples herpes. Quando todas essas possibilidades etiológicas são afastadas, consideramos a úlcera como idiopática, ou seja, temos alguns dados de estudos escoceses que envolvendo 345 portadores de úlceras peptídicas após cuidadosa investigação, encontramos apenas 6 pacientes em que um agente etiológico não foi definido. Recentemente, alguns estudos têm descrito o aumento da prevalência de úlceras idiopáticas, especialmente nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, em que a prevalência da infecção por HP vem apresentando uma queda nas últimas décadas. Porém, as explicações destes fenômenos ainda não foram encontradas.